Seja bem-vindo ao canal Investidor Cético. Neste vídeo nós vamos falar sobre os dois tipos de investidores fundamentalistas e, já dando aqui um pequeno spoiler, um desses tipos é exatamente o oposto, o contrário, a antítese de um investidor cético. Então a gente se vê logo depois da vinheta. Aproveita esse intervalo para você já se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e já vai pensando aí no que você vai deixar na área de comentários. Será que você conhece um desses dois tipos de investidores fundamentalistas ou será que você mesmo é um deles? A gente se vê em instantes. Eu senti uma certa necessidade de trazer esse assunto aqui neste vídeo, porque em outros futuros vídeos eu vou fazer referência a esses dois tipos de investidores fundamentalistas, então aqui eu já quero deixar claro quais são esses dois tipos e as características de cada um. Então vamos lá. O primeiro tipo de investidor fundamentalista é aquele adepto usuário da análise fundamentalista. A análise fundamentalista é uma das mais conhecidas escolas de análise de ativos financeiros. Talvez as duas mais conhecidas sejam a análise fundamentalista e a análise técnica. E a análise fundamentalista, ela é uma abordagem ativa de investimentos que pressupõe que os mercados não são eficientes e que é possível obter retornos acima do mercado explorando essas ineficiências. Então, o adepto da análise fundamentalista ele vai explorar essas ineficiências por meio daquilo que se chama de fundamentos. Então, os fundamentos, tipicamente informações que explicam o preço de um ativo financeiro. E essa talvez seja a principal diferença da análise fundamentalista para a análise técnica, porque o adepto da análise fundamentalista ele vai buscar então os fundamentos em busca de uma explicação para o preço daquele ativo financeiro, enquanto o analista técnico analisa o preço em si. Ele faz todas as suas análises e toma suas decisões baseadas na movimentação do preço. Então, o analista fundamentalista vai buscar as causas, as origens daquele preço. O técnico simplesmente olha para o preço e vê a movimentação dele. O adepto da análise fundamentalista, então, ele usa informações, que constituem esses fundamentos, e esses fundamentos eles são tipicamente de natureza macroeconômica, ou seja, informações sobre o ambiente econômico em que aquele ativo ou aquela empresa está inseridos, tipicamente é um país ou uma região, um bloco econômico. Informações de natureza setorial, muito importante, principalmente no caso de ações, quando se vai estudar determinados setores, então setor elétrico, setor de varejo, etc. e tal. E informações do ativo em si. Quando a gente fala, por exemplo, de uma ação de uma empresa, então estamos falando dos indicadores financeiros, às vezes informações de linha mais qualitativa sobre a gestão da empresa, a percepção dos clientes da empresa. Então esses são os fundamentos. E as mais conhecidas abordagens ou estratégias de análise fundamentalista, na verdade o nome que se usa para isso são os paradigmas da análise fundamentalista, o Value Investing, que é o investimento em valor. Então é um tipo de investimento em que o investidor ele vai buscar ações ou empresas que estão baratas em relação ao seu valor intrínseco. Então veja aí a ineficiência do mercado, Quer dizer, se o mercado fosse eficiente, preço e valor sempre seriam iguais. Mas o adepto do investimento em valor, ele parte do princípio de que o preço descola do valor e muitas vezes ele vai procurar preços que estejam abaixo do valor, ofertas. Um outro paradigma é o Growth Investing, ou investimento em crescimento, ações com alto potencial de crescimento. Um outro paradigma muito conhecido também é o Income Investing, que é o investimento em ativos geradores de renda, como por exemplo ações pagadoras de dividendo, fundos imobiliários e outros. O Factor Investing, que é o investimento baseado em fatores, que é uma abordagem assim mais sofisticada, até um pouco caindo para o lado quantitativo. Inclusive quero chamar a atenção que aqui no canal
tem um mini curso de Factor Investing, tem uma sériezinha de vídeos que é muito interessante, eu acho que você vai gostar muito. E por fim tem o famoso Buy and Hold, né, dos investidores de longo prazo, que é uma abordagem passiva, majoritariamente passiva, mas que usa alguns elementos da análise fundamentalista. Então a gente pode dizer que esse investidor fundamentalista, vamos chamar assim grosseiramente de tipo 1, é aquele que é adepto da análise fundamentalista ou das ferramentas de análise fundamentalista. E agora nós vamos falar do segundo tipo, ou tipo 2 do investidor fundamentalista, que é aquele investidor que é fundamentalista num sentido, num contexto meio religioso, né? Como se fosse um fundamentalista religioso. Então a gente assume que é aquele investidor dogmático, engessado, que não questiona, que aceita cegamente determinadas regras, determinados conceitos. Então esse seria o investidor fundamentalista do tipo 2, que é o investidor fundamentalista no mau sentido. Esse que eu digo que é a antítese do investidor cético. Se o investidor cético é aquele investidor que está sempre questionando, sempre duvidando, sempre testando, sempre tentando validar suas estratégias, o investidor fundamentalista tipo 2 é exatamente o oposto. É o dogmático, é aquele sujeito que não tolera a ideia de que as suas crenças sejam questionadas. E aí vamos ver então algumas características desse investidor fundamentalista do tipo 2, tá? Então, uma das características desse investidor fundamentalista, que talvez é uma característica bastante óbvia, é tratar o investimento ou a abordagem de investimento como se fosse realmente uma religião. Então é uma coisa que está apoiada em crenças, não apoiada em evidências. A pessoa simplesmente acredita naquilo. E às vezes a gente consegue identificar muito facilmente um investidor fundamentalista dogmático, né, ou esse do tipo 2, quando ele fala coisas do tipo: eu acredito que tal ação vai subir, eu acredito que a bolsa aquilo. Ou quando faz aquela defesa muito apaixonada, né, de uma determinada abordagem de investimento, né? Quer dizer, eu sigo o estilo tal, aquela coisa assim que a gente vê que não tem muito questionamento, quer dizer, foi um código de valores incorporado. Tá? Outra característica desse investidor fundamentalista, também bastante óbvia, é que ele segue líderes ou gurus ou pessoas que falam coisas e que ele assume como se fosse uma palavra sagrada. Então, tipicamente, esse investidor ele vai eleger alguém a uma posição de quase santidade, a uma posição messiânica, e vai seguir aquela pessoa cegamente, né? Então vai seguir aquele guru, às vezes vai até adotar o nome daquele guru, né? Como se fosse um culto, alguma coisa assim, né? Sabe aquelas coisas assim que termina com ismos, né? Não sei o que ismo, essa coisa desse tipo assim. Quer dizer, a coisa vai nesse nível, tá? O investidor fundamentalista tipo 2, ele tem essa busca por figuras messiânicas, assim, figuras de grande liderança, gurus, oráculos e coisas do gênero. Ele precisa seguir alguém, porque como todo dogmático, ele tem uma certa dificuldade de chegar às suas próprias conclusões. Então ele precisa de alguém que diga a ele o que fazer. Outra característica do investidor fundamentalista tipo 2 é que ele fica agressivo quando a sua crença é questionada. Isso também é uma característica do fundamentalista em geral, nesse sentido do fundamentalista religioso, né, do cultista. Ele não tolera qualquer questionamento à própria crítica e fica agressivo, às vezes fica violento quando sofre qualquer tipo de questionamento. Outra característica do investidor fundamentalista tipo 2 é que, como ele está absorvendo, adquirindo aquela abordagem, aquele código de valores como uma crença, como algo divino, assim, que veio do além para ele, e ele não questiona, ele também não faz testes. Ele não testa, ele não submete as teses ou as técnicas ou as ferramentas a testes, não importa que tipo de teste. E no mercado financeiro, nos investimentos, é bastante comum a gente fazer aquilo que se chama de backtest. Backtest é o teste de estratégias em dados históricos. Então a gente pega dados do mercado do passado,
para a gente ver se uma determinada estratégia teria parado em pé. O fundamentalista tipo 2, ele tem horror à palavra backtest. Backtest é que nem fazer uma invocação ao capeta. Então você fala em backtest, ele fala, isso não funciona, isso não serve para nada, backtest é falso, backtest não sei o quê, né? Ele esculacha e diz que não serve, etc e tal. Essa crítica aos testes, aos backtests, elas têm razão em um aspecto. Um backtest de uma estratégia não é garantia de que aquela estratégia vá funcionar. Então, quando a gente testa uma coisa no passado e ela é bem sucedida no passado, não necessariamente significa que ela vá funcionar no futuro. Isso até quem adota uma abordagem mais quantitativa, mais objetiva, sabe disso. Porém, uma estratégia que não funciona no passado tem baixíssima, e eu tô sendo gentil aqui, o certo seria dizer assim, basicamente nenhuma chance de dar certo no futuro, a não ser que seja uma coincidência, um golpe de sorte, tá? Então, o backtest, a gente pode dizer que ele não é uma garantia de que o investimento, que aquela abordagem de investimento vai funcionar no futuro, mas que tem uma chance. Mas o fundamentalista tipo 2, ele descarta o backtest de todos os jeitos, porque ele não tolera, ele não consegue conviver com a ideia de que ele pode pegar aquela técnica mirabolante que ele aprendeu do guru de estimação dele, colocar para testar em dados do passado e aquela estratégia ser implodida no teste, que é o que acontece muitas vezes, né? Então é uma coisa desagradável, desconfortável, ela não quer ver aquilo. E se vê, ela entra em negação. Backtest não funciona, tá? Então o investidor dogmático, ele encara backtest como se fosse a maior, a mais suprema de todas as heresias, né? Então quando a gente vê alguém esculachando backtest assim de forma indiscriminada, como se não tivesse nenhuma utilidade, abre o olho, porque você está diante de um investidor fundamentalista dogmático, né? Tipo 2. Outra característica desses investidores, que também é muito comum aos fundamentalistas em geral, é que eles gostam de andar em bando. Então você vê ali grupinhos e comunidades e grupinhos de WhatsApp, de Telegram, etc e tal, em que eles se juntam e um fica ali apoiando o outro. Quer dizer, então, como todo grupinho de fundamentalistas, eles se juntam para que um fique reforçando a crença do outro. Eles têm que ficar constantemente reforçando a crença. A crença que eles têm, no fundo é tão frágil, que eles vão ficar o tempo inteiro reforçando aquilo. Quer dizer, se ele ficar 5 minutos sem pensar no assunto, aí começa a vir algum tipo de questionamento, aí ele, não, estou cometendo um pecado mortal. Então ele tem que ficar o tempo inteiro com os pares dele, onde um fica ali reforçando a crença do outro. E uma outra característica, que é a última que eu vou colocar, inclusive já fica aqui o convite para que você, caso você pense aí em alguma outra característica desse investidor fundamentalista, por favor, coloca aí no comentário. Vamos fazer aqui uma lista bem completa de todas as características, né, desse tipo de investidor fundamentalista, mas uma última que eu vou colocar aqui é o hábito de tirar sarro, tirar onda, ridicularizar, fazer gozação, criticar outras abordagens de investimento ou outros investidores que seguem caminhos diferentes. Isso está em linha com a ideia de que a crença da pessoa é muito frágil. Então, assim, ela fortalece a crença dela atacando as crenças ou as abordagens de outros investidores. Então, o investidor que está sempre tirando onda, né, quer dizer, tá ali fazendo deboche com outras abordagens de investimento, aqui um altíssimo sinal de que se trata de um investidor fundamentalista do tipo 2, até porque no mercado financeiro nós temos inúmeras abordagens, muitas funcionam em alguns momentos e não funcionam em outros momentos. Não existe o caminho perfeito. Então aquela pessoa que vai tirar onda do outro, né, há grande possibilidade de que se trate de um investidor fundamentalista tentando defender a sua frágil crença, né, o seu frágil sistema interno de valores ali, né, e uma forma dele tentar fortalecer isso é tentando enfraquecer os dos outros. E para terminar esse vídeo, onde que a gente consegue encontrar mais desses investidores fundamentalistas dogmáticos? Porque tem algumas abordagens de investimento que parecem que têm
um maior número de investidores dogmáticos. E, de novo, eu vou pedir a sua ajuda para que você coloque aqui no comentário outras aí que você acha que estão assim bastante dominadas aí por investidores dogmáticos, mas eu vou colocar algumas aqui que eu sei da minha própria experiência. Então, uma delas é o famoso buy and hold, né, que são aqueles investidores de longo prazo. Eles compram ações com o objetivo de nunca vender. Essa é uma abordagem que tem algumas coisas interessantes, né? Ela tem aí algumas vantagens, né? Tem algumas coisas assim que realmente fazem sentido dentro da abordagem do buy and hold. Mas eu acho que é um dos grupos onde tem mais fundamentalistas, onde tem mais gente que, assim, fica brava, fica agressiva quando tem, assim, as suas crenças, as suas convicções questionadas. Eu particularmente conheço adeptos do buy and hold que são extremamente racionais, extremamente objetivos, mas é um dos meios onde eu mais me deparo com cultistas, com seguidores de cultos financeiros. Um outro grupo onde a gente costuma ter uma grande participação desse tipo de investidor fundamentalista, do tipo 2, são aqueles investidores de dividendos. Então é a turma que gosta de investir em ações, formar carteira de ações para receber dividendos. Disclaimer, eu gosto de fazer isso. Eu sou um entusiasta do investimento em dividendos. Mas às vezes eu vejo comportamentos tão estranhos de alguns adeptos desse tipo de abordagem que eu olho e falo, esse cara é membro de culto, ele participa de um culto financeiro. Então tá cheio deles por aí. Novamente tem vários adeptos que são extremamente racionais, mas o que tem de gente no meio dos dividendos que segue sistemas de crenças assim meio pré-fabricados é uma coisa absolutamente impressionante e espantosa. Um outro lugar assim notório que é recheado de cultistas, né, de pessoas dogmáticas, é criptoativos. Então, no mundo dos criptoativos é muito fácil trombar com alguém que é claramente cultista, que se você fala alguma coisa contra criptoativos, você vai ouvir um sermão de 2 horas, dizendo que você é burro, que você é isso, que você é aquilo, que você não enxerga, que você não entende, que o mundo tá mudando, né, e que o bicho papão vai aparecer e vai pegar todo o seu dinheiro. Então, assim, às vezes a gente até evita iniciar uma conversa porque sabe que nós vamos ouvir 3 horas de groselha desses caras aqui. E, de novo, tem investidores de criptoativo que são extremamente racionais, extremamente objetivos, sabem o que estão fazendo, não são cultistas, mas tem um lado cultista bastante forte aqui. Outro lado, aqui no Brasil, nem tanto. Fora do Brasil, esse negócio aqui é forte. Os investidores em ouro e metais preciosos. Novamente, não é uma coisa muito popular aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, em particular, tem uma turminha ali que gosta de falar do fim do mundo, né? Que, olha, estamos entrando em colapso e só o ouro vai salvar, etc e tal. E esse pessoal tá, assim, desde que eu conheço o mercado financeiro, eles estão prevendo o fim do mundo. Assim, eles estão há 30 anos falando a mesma história do tal colapso, esse colapso nunca chega. E enquanto isso, assim, a gente vai nascendo, vivendo, morrendo e o colapso não vem, né? E quando vem, vem por pouco tempo e já recupera tudo e aquilo acaba se revelando uma oportunidade perdida da gente investir e fazer ganhos e esse pessoal fica ali tudo escondido ali debaixo do colchão, debaixo de um telhado, qualquer coisa ali, esperando o fim do mundo, né? Então, no mundo do ouro e dos metais preciosos, novamente, aqui no Brasil a gente não vê tanto isso, nos Estados Unidos isso é muito evidente, existe uma forte participação desse pessoal cultista. Com uma participação menor, aí já um pouco menos, mas com uma participação relevante de pessoas com esse viés cultista, eu colocaria ainda o day trade, de forma geral, e a análise técnica clássica, aquela análise técnica visual mesmo, da interpretação visual dos gráficos, né? Em que tem também um povinho um pouco cultista, mas eu acho que a gente tem menos participação de fundamentalistas do tipo 2 do que nas outras categorias aqui que eu falei. Então é isso, né? Quer dizer, nesse vídeo eu queria colocar aqui as características gerais desses 2 tipos de investidores fundamentalistas, porque daqui para frente em outros conteúdos eu vou fazer referências a esses 2 investidores fundamentalistas. Já fiz inclusive no passado, mas eu não tinha feito essa explicação aqui que eu acho que vai ajudar a captar um pouco a essência da mensagem.
E novamente fica o meu convite para que você escreva aí nos comentários, conte aí sobre as suas experiências com investidores fundamentalistas dos dois tipos, se você já foi, se você conhece, se você já observou, se você tem outras características que você já observou e que você gostaria de compartilhar aqui, me ajude a outros frequentadores aqui do canal a entender e a conseguir identificar melhor investidores fundamentalistas, especialmente esses do tipo 2, os cultistas dogmáticos. E é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê num próximo vídeo aqui no canal Investidor Cético.